Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos portuguescomleticia.com.br. Lá nós temos um curso completíssimo de língua portuguesa para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. Vai lá conhecer! A aula de hoje é sobre verbos de ligação, uma aula importantíssima para você que está aprendendo a fazer análise sintática e para você que quer fazer corretamente análise sintática. É muito importante que você saiba diferenciar um verbo de ligação de um verbo de ação. E geralmente, alguns professores trazem uma listinha de verbos de ligação para que você decore. Essa listinha é perigosa e nesta aula eu vou te ensinar por quê. Depois dessa aula você vai aprender a classificar corretamente verbo de ligação e verbo de ação. Para começar a aula, eu trouxe aqui um exemplo. Olha só. A garota rasgou todas as cartas porque estava decepcionada. Nesse período composto aqui, nós temos dois verbos. Rasgou, o verbo rasgar, e estava, o verbo estar. Note que esses dois verbos se comportam de formas diferentes nesse contexto. Por quê? Porque o primeiro verbo, rasgar, ele expressa uma ação. A garota rasgou todas as cartas. Veja, ela praticou a ação de rasgar todas as cartas. Então, esse primeiro verbo, nós dizemos que é um verbo de ação. É um verbo significativo, porque ele carrega um sentido dentro desse trecho. Você imagina a ação de rasgar, certo? Então, é um verbo significativo, também conhecido como verbo de ação. Olha o segundo trecho. Porque estava decepcionada. Nesse caso, o verbo estar, ele é vazio de significado. A garota, nesse trecho, não praticou nenhuma ação. Esse verbo, que é vazio de significado, nós não conseguimos imaginar uma ação para esse verbo, ele é classificado como verbo de ligação, que serve apenas para ligar o sujeito, no caso é a garota, a uma característica do sujeito, que aqui é a palavra decepcionada. Sintaticamente, nós classificamos essa característica do sujeito como predicativo do sujeito. Então, vamos lá, recapitulando. Rasgou é um verbo de ação, a garota praticou uma ação de rasgar, né, todas as cartas. E estar, estava, né, nesse contexto, é um verbo de ligação, porque serve apenas para ligar o sujeito a uma característica do sujeito. Bom, então é importante que tenha ficado clara a distinção entre verbos de ação e verbos de ligação. Agora chegamos ao assunto desta aula, que são os verbos de ligação. São comumente verbos de ligação, os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e tornar-se. Por que eu disse comumente? Geralmente, esses são os verbos de ligação. Mas o que o aluno tem que tomar cuidado? Você não pode decorar essa lista e ficar sempre com essa lista na cabeça, pensando que em todos os contextos, esses verbos serão verbos de ligação. Então, você olha lá para uma oração, vê o verbo estar e já sabe que esse verbo é de ligação e pronto, vai classificar como verbo de ligação. Não, tem que tomar muito cuidado, porque é perigoso decorar essa lista e ficar com ela sempre na cabeça sem analisar o contexto. O que é importante para análise sintática? Sempre analisar o contexto. Então, aqui, você pode decorar essa lista? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se? Pode, eu decorei na época do colégio e tá decoradinha até hoje na minha cabeça. Só que você não pode só decorar essa lista e desconsiderar os contextos em que esses verbos aparecem. Então, agora eu vou te mostrar exemplos com cada um desses verbos de ligação e depois eu vou te mostrar que eles podem se comportar de maneiras diferentes também. Vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui o conceito. Os verbos de ligação servem para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Então, sintaticamente, é um predicativo do sujeito, certo? E podem indicar. Os verbos de ligação podem indicar
Primeiro, estado permanente. Olha o exemplo. Você é linda. Aqui nós temos o verbo ser e ele é um verbo de ligação, está ligando o sujeito, você, ao predicativo do sujeito, a uma característica do sujeito, linda. E você é linda, linda, né, é um estado permanente do sujeito, você. Então, o verbo de ligação pode indicar o estado permanente. Outro estado que o verbo de ligação pode indicar, estado transitório, como nesse exemplo, ele estava nervoso. Nesse exemplo, o verbo estar, que é um verbo de ligação nesse contexto, expressa um estado transitório porque naquele momento o sujeito, ele estava nervoso. Então, ele pode deixar de estar nervoso a qualquer momento, por isso um estado transitório. O verbo de ligação também pode indicar uma mudança de estado, como em as crianças ficaram felizes. Aqui nós temos o verbo de ligação ficar, né? As crianças é o sujeito, ficaram o verbo de ligação, felizes o predicativo do sujeito, uma característica do sujeito, e expressa mudança de estado porque as crianças elas não estavam felizes, a gente supõe que as crianças não estavam felizes e elas mudaram de estado, elas passaram a estar felizes. Por isso, aqui o verbo ficar é um verbo de ligação que expressa mudança de estado. O verbo de ligação também pode expressar continuidade de estado, como a louça continua suja. Aqui nós temos o verbo continuar, que liga o sujeito, a louça, ao predicativo do sujeito, suja. Então, a louça continua suja, por isso é uma continuidade de estado. E, por fim, o verbo de ligação também pode indicar aparência de estado, como no exemplo, ela parecia cansada. Note que aqui também o verbo parecer liga o sujeito, ela, ao predicativo do sujeito, cansada, uma característica do sujeito, né? Ela parecia cansada. Veja aqui em todos esses exemplos nós temos um sujeito, um verbo de ligação e uma característica do sujeito. Sintaticamente, essa característica do sujeito é classificada como predicativo do sujeito. Então, é essa estrutura em que o verbo de ligação aparece. Sujeito, verbo de ligação e uma característica do sujeito. Então, nesse caso, nós temos aí, todos esses verbos são daquela listinha, né, dos verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e tornar-se. Agora, nós vamos aos casos em que esses verbos eles podem enganar e aí você precisa estar atento ao contexto. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos ao primeiro. A menina ficou contente. Aí o aluno está fazendo ali a análise sintática dessa oração, identifica o verbo ficou, fala, olha a listinha, ser, estar, permanecer, ficar. Então, ficou o verbo de ligação. Então, você verifica isso. É o verbo de ligação? Olha para o contexto. Eu tenho o sujeito, a menina, e depois do verbo de ligação, eu tenho ali a palavra contente. Contente é uma característica da menina? Sim. Então, eu verifico que, nesse caso, o verbo ficar é, de fato, um verbo de ligação. A menina ficou contente. Sujeito, a menina, verbo de ligação, ficou, e contente, predicativo do sujeito. Beleza. Aí, o aluno se depara com uma outra oração, que é a seguinte. A menina ficou em casa. Aí pensa assim, ser, estar, permanecer, ficar. Ficar é um verbo de ligação. Vai lá e coloca verbo de ligação no verbo ficar e em casa coloca predicativo do sujeito. Tá certo? Não, não está certo. Mas, professora, ficar não é verbo de ligação, não faz parte da listinha? Eu falei que não pode decorar a listinha sem identificar todo o contexto da oração. Em casa é uma característica do sujeito? Eu posso falar que em casa é ali um adjetivo que caracteriza a menina? Não, não posso falar isso. Em casa é um adjunto adverbial que expressa o lugar onde a menina ficou. Então, aqui, se o termo seguinte não expressa uma característica do sujeito, quer dizer que esse verbo ficar, nesse contexto, ele é um verbo de ação, ele é um verbo significativo. A menina, ela praticou a ação de ficar em casa. Então, note que se num determinado contexto o verbo ele não liga
o sujeito a uma característica do sujeito, ele não vai se comportar como verbo de ligação, ele não pode ser classificado como verbo de ligação. Então, nesse contexto, esse verbo ficar, ele é classificado como verbo intransitivo. É um verbo de ação, um verbo significativo e é um verbo intransitivo. Mas, professor, é um verbo intransitivo, em casa não é objeto direto, não é o termo que completa o sentido do verbo ficar? Não. Aqui nesse contexto eu não posso dizer que em casa é um objeto direto. Em casa é um adjunto adverbial que expressa lugar, adjunto adverbial de lugar. Então, nessa oração nós temos sujeito, a menina, ficou o verbo intransitivo e em casa, adjunto adverbial de lugar. Agora eu coloquei 3 exemplos com o mesmo verbo. Na verdade, é o mesmo verbo, o verbo virar, mas ele se comporta de formas diferentes nesses 3 contextos. Vamos lá. Primeiro exemplo, ele não virou meu inimigo. Aqui o verbo virar tem sentido de tornar-se. Ele não virou meu inimigo, ele não se tornou meu inimigo. Então eu tenho aqui o sujeito, ele, e depois um predicativo do sujeito, meu inimigo, que seria uma característica desse sujeito. Ele não virou meu inimigo. Nesse caso, o verbo virar, ele é classificado como verbo de ligação, ligando um sujeito a um predicativo do sujeito. Muito bem. Aí você fala assim, professora, mas o verbo virar não está naquela lista ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e tornar-se. Por isso que eu disse que você precisa sempre analisar o contexto e não só decorar aquela listinha dos verbos de ligação. Se bem que eu falo para você não decorar, né? Mas eu já falei tantas vezes esses verbos que até o final da aula acho que você já decorou. Mas também vai decorar que não pode apenas decorar sem analisar o contexto. Falo isso 20 vezes durante a aula. Mas enfim, embora o verbo virar não esteja naquela listinha, ele se comporta como o verbo tornar-se, ele tem o mesmo sentido do verbo tornar-se nesse contexto. Agora vamos ver o outro contexto. A tempestade virou o barco. Aqui o verbo virar se comporta de outra maneira e nós temos um verbo transitivo direto, porque nesse contexto ele tem sentido de tombou, a tempestade tombou o barco. E aí quem vira nesse contexto, com sentido de tombar, vira alguma coisa. Sujeito a tempestade, verbo transitivo direto virou e o barco é o objeto direto, porque a tempestade virou alguma coisa, virou o quê? O barco. Muito bem. E o próximo exemplo diz o seguinte, o jogo virou. Aqui nesse caso, o verbo virar se comporta como verbo intransitivo, que não precisa de complemento, tem o mesmo sentido de mudou. O jogo virou, o jogo mudou, não é mesmo? Então, aqui, nesse caso, o verbo virar não se comporta como verbo de ligação, não se comporta como verbo transitivo direto, mas sim como verbo intransitivo. Então, é importante que você note que o mesmo verbo ele pode se comportar de formas diferentes de acordo com o contexto. E agora, o último par de exemplos que eu trouxe para esta aula é com o verbo andar. Vamos lá. O bebê andou rápido. Aqui nós temos o verbo andar com sentido de caminhar. É, portanto, um verbo de ação. O bebê praticou a ação de caminhar rápido, de andar rápido. O outro exemplo diz o seguinte, o bebê andou doente. Aqui nós temos o sujeito, o bebê, o verbo andar e depois a palavra doente, que é uma característica do sujeito, é uma característica do bebê. Então, nós temos, portanto, sujeito, verbo de ligação, que serve para ligar o sujeito ao seu predicativo, a uma característica do sujeito, que nesse caso é doente. Aqui, andar tem sentido de esteve, o bebê esteve doente. Portanto, é classificado como um verbo de ligação. Aí, de novo, você pode falar, mas professora, o verbo andar não está naquela listinha. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se. Não tem o verbo andar aí. Não tem problema. Nesse contexto, ele vai se comportar
como um verbo de ligação que ele tem o mesmo sentido do verbo estar, que está naquela listinha, ser, estar. Na aula de hoje eu te ensinei sobre verbos de ligação. Eu te mostrei a listinha dos verbos que geralmente são de ligação. Os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e tornar-se. Mas eu também disse que não basta apenas decorar essa listinha para classificar corretamente um verbo de ligação. Você deve sempre analisar o contexto para garantir que sua análise sintática será perfeita. Eu espero que você tenha entendido, que tenha gostado da aula. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!